Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa noite, queridos, bem-vindos ao nosso estudo de terça-feira, às 21 horas, na nossa web rádio Cristo Consolador. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, acione o sininho, dê o seu like e compartilhe os nossos estudos, né? Eles são sempre muito fortalecedores para a nossa caminhada aqui nessa encarnação. E hoje nós vamos estudar os ensinos e parábolas e ensinos de Jesus, né, de Caibar Schutel, no capítulo de hoje, que é o capítulo Reencarnação ou Pluralidade das Existências Corpóreas. Nós vamos aqui ler o capítulo juntos, conversar sobre eles, mas antes disso, antes de começar, vamos fazer a nossa oração, como é nosso costume, agradecendo a Deus por mais esse dia, que quase se conclui, pela nossa oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando, aprendendo um pouquinho mais, pedindo a Jesus, nosso Mestre, que esteja conosco, que possamos nós estar em sintonia com Ele, para refletirmos sobre os seus ensinamentos. Graças a Deus. Bem-vindos àqueles que já estão aqui, aqueles que virão depois. Então, vamos começar a leitura do nosso capítulo de hoje, né? Então, ele começa aqui com a passagem de Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13. Então, vamos lá. Os discípulos dirigem-se a Jesus e perguntam-lhe: por que dizem os escribas que importam vir Elias primeiro? Jesus lhes responde: Elias certamente há de vir restabelecer todas as coisas. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes, fizeram dele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer em suas mãos. Então conheceram seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava. Aqui essa passagem, né? Ela fala sobre a reencarnação, fala sobre João Batista, que que foi antes Elias em uma encarnação anterior, né? E aí, vamos seguir aqui o nosso capítulo. A reencarnação é um dos princípios fundamentais do cristianismo. A ideia de que João Batista era o espírito de Elias reencarnado tornou-se tão firme nos discípulos de Jesus que não admitiam absolutamente dúvida a respeito. E é de notar que o Senhor não dissuadiu seus discípulos desse pensamento. Ao contrário, confirmou categoricamente. Se vós quereis bem compreender, João Batista
é o Elias que há de vir. Mateus, capítulo 11, versículo 14 e 15. O mestre acrescenta: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Caibar está dizendo para nós aqui, né? Que não foi Jesus que simplesmente disse aos discípulos que João Batista era Elias voltando, né? Retornado à carne. Ele simplesmente confirmou algo que os discípulos já tinham percebido. E aí, quando ele fala aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, quer dizer, quem já tem essa condição, essa possibilidade, né? É muito interessante a gente ouvir ouvidos de ouvir, olhos de ver, essas expressões, porque muitas vezes nós nos iludimos simplesmente pela aparência, simplesmente pelo significado básico daquilo que nós ouvimos, né? Sem buscar compreender, ou ainda não temos condições de compreender aquilo. Hoje nós nos achamos tão adiantados em tantas coisas, mas ainda temos muito caminho a seguir, temos muito a aprender, né? Então, vamos seguir mais um pouquinho. No tempo de Jesus, como só ia acontecer hoje, havia muita gente sem ouvidos para ouvir essas coisas, quer dizer, da mesma forma, sem preparo para entender, como hoje continua acontecendo. Para nós, parece que um pouco mais de 2.000 anos é muito, mas não é. Pensando em relação ao nosso planeta, o tempo de existência, e nossa também, né? Quantos séculos, milênios, fomos criados por Deus, e aí estamos aqui evoluindo passo a passo. A reencarnação das almas, dissemos no outro capítulo, é a glorificação da justiça divina, ao passo que a doutrina da vida única destrói todos os atributos do Criador. Aí eu me lembro aqui, deixa eu contar para vocês, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso capítulo de hoje, rapidinho, para ver o quanto nós temos para conversar. Ele é um capítulo maiorzinho, né? O último capítulo foi tão curtinho, também não é tão grande, não. Mas eu queria contar para vocês, se é que eu já não contei uma outra vez, mas de qualquer jeito, se aqueles que não ouviram ainda, né? Bom, se eu já contei, vamos repetir a história. Voltando a esse parágrafo aqui, a reencarnação das almas, dissemos no outro capítulo, ou seja, Caibar mencionou isso em capítulo anterior, é a glorificação da justiça divina, ao passo que a doutrina da vida única destrói todos os atributos do Criador. E aí, eu quero contar para vocês que uma vez, há muitos anos, eu estava caminhando para o trabalho e tinha uma equipe de reportagem, então me pararam para perguntar, né? Costumavam perguntar, assim, as pessoas que estavam passando, a caminho do trabalho realmente, que isso era bem cedo, e aí me pegaram rapidamente e perguntaram, você acredita em reencarnação? Eu falei, acredito. Aí perguntaram para mim, por quê? Eu disse, não, porque existe mais do que essa vida. E segui, porque eu estava apressada para o trabalho. E quando passou um tempo, alguns dias, um colega meu de trabalho chegou para mim e disse assim, Ana, você sabe que eu tenho visto você na madrugada no canal tal? Aparece sempre alguém te perguntando, você acredita em reencarnação? Aí, naquele dia, eu fiquei pensando, meu Deus, eu estava tão apressada, né? Dei uma explicação tão banal, na verdade, eu não expliquei nada. Eu só falei daquilo que eu acreditava. E aí eu saí um pouco entristecida, né? Porque a convicção que nós temos em relação à continuidade da vida, de que somos imortais, né? E de que isso tem a ver com a justiça divina, nesse dia eu acredito, faz tanto tempo, mas acredito que eu tenha ido a uma palestra, e na parte da livraria
do centro em que eu estava, tinham alguns adesivos, tipo imã de geladeira, e tinha um muito lindo, escrito o seguinte: reencarnação, uma questão de justiça. E aquilo me deixou muito feliz. E eu comprei aquele imã, aquele pequeno imã, para nunca mais esquecer, né, a razão da reencarnação. Ou seja, do livre-arbítrio que Deus nos dá para que possamos crescer de acordo com o nosso próprio esforço, né, e de acordo com o nosso merecimento. Então, Deus não dá privilégio a ninguém, ama todos os seus filhos infinitamente, da mesma forma, dando as mesmas oportunidades. Quando nós nos referimos aos filhos eleitos, né, a gente deve lembrar sempre o que significa ser eleito. Significa estar em condições de praticar determinada tarefa. E aí, por ter essas condições, você então é escolhido para fazê-la. Né? Então, vamos continuar aqui no nosso capítulo. Além disso, essa doutrina salienta as qualidades boas ou más, como peculiares ao espírito e não ao corpo, e diz que pelo progresso os bons ficarão ainda melhores e os maus se tornarão bons. Ou seja, é tudo uma questão de tempo, né? E de esforço próprio, dependendo dessas aquisições, do trabalho que cada um de nós desenvolva para benefício próprio. O corpo não é mais que um agente, um instrumento para a manifestação dessas qualidades. Ao deixar o corpo, o espírito leva consigo tudo o que tem de bom ou de mal. E durante as sucessivas encarnações, ele se depura, expurgando a maldade e aperfeiçoando-se na bondade. Ou seja, cada um de nós vai crescendo de acordo com a sua boa vontade, de acordo com o esforço próprio, de acordo com as suas próprias intenções. O espírito é semelhante a um operário que empreita uma obra, e o corpo é um instrumento que ele usa para executar o serviço. Quando perde ou quebra a ferramenta, o operário adquire outra ou outras, até executar a obra. O espírito, quando o corpo morre, toma outro corpo ou outros corpos, tantos quantos sejam necessários para terminar a tarefa. Eu acho isso, sempre pensava nisso quando eu era mais jovem, que é interessante assim, às vezes não sempre aqui, enquanto encarnados, quando nós chegamos no início da idade adulta, né, ainda no final da adolescência, muito cedo, temos que decidir já que profissão seguir, que carreira seguir, né, o que nós vamos fazer da vida. Isso quando nós temos essa oportunidade, porque muitos de nós ainda nem essa oportunidade têm, né? São obrigados a trabalhar logo cedo, não têm escolhas ainda. Né? Mas aí, pensando em quantas vidas nós temos, a gente pode pensar em quantas possibilidades nós podemos aproveitar e que nós temos condições de fazer tudo aquilo que nós quisermos e que o dom não é um presente, como a gente pensa, não vem de graça. Então, se eu quero ser um bom pianista, eu tenho que primeiro começar a estudar música e me dedicar a isso. Eu posso não me tornar um bom pianista hoje, mas se for o meu desejo, se eu continuar, certamente no futuro eu serei. Essas histórias aí de crianças que já nascem tocando piano, falando outros idiomas, com facilidade para uma série de coisas, nada mais é do que a recordação daquilo que aprenderam anteriormente. Mas vamos continuar aqui. O Supremo Artífice do Universo dá a seus operários tantos instrumentos, tantos corpos, quantos sejam necessários para que eles cumpram suas missões. Bonita doutrina, dirão uns, belos ensinos, dirão outros. Mas tudo isso não passa de palavras, palavras que soam bem, mas somente palavras. E perguntarão,
Se assim fosse, certamente nos lembraríamos da nossa existência ou das nossas existências passadas, né? A gente sempre pensa isso. Responderemos também com uma interrogação. Quem pode penetrar nas profundezas do subconsciente? O que ele está querendo dizer aqui para a gente, né? Nós, nessa encarnação, nos conhecemos o bastante? Nós buscamos quem nós somos? Nós procuramos entender aquilo que realmente nós queremos? Buscamos a nossa melhora, a nossa alegria, a nossa felicidade, né? Porque não é uma coisa lá para frente, ou só vai acontecer quando eu desencarnar, ou quando eu ficar mais velho. Não, é uma questão do dia a dia, de uma busca diária. A faculdade da memória tem sido assunto de estudo dos filósofos de todos os tempos. E atualmente, embora muita luz se tenha feito sobre essas dobras obscuras da consciência, a faculdade da memória tem seus caprichos que só depois de evoluirmos muito poderemos descobrir. Por exemplo, nesta mesma existência, alimentamos-nos no seio materno e não nos recordamos deste ato, por nós mesmos praticado. Mesmo depois de adultos, decoramos um discurso, uma poesia, que recitamos numa reunião, e no decorrer de anos esquecemos-nos das palavras, das frases e até do tema sobre que versou aquela dissertação. Há fatos que ocorreram na nossa vida de que não temos a mais leve recordação. Como lembrar-nos de fatos que se passaram em outras vidas, que tivemos com outros corpos, os quais certamente eram diferentes em perfeição dos que temos hoje? O esquecimento do passado é necessário ao nosso bem-estar presente e ao nosso progresso. Permite a ação mais livre e nos ajuda a passar mais suavemente pelas provas a que nos submetemos. Aqui ele está falando de que nos dá novas oportunidades, né? Não ficamos presos nos erros que tivemos, ou até mesmo nos acertos. E aí não nos renovamos, ou seja, não buscamos coisas novas, não aprendemos mais, porque ficamos presos àquilo que nós já sabemos. Isso nós já fazemos nessa encarnação. Achamos que estamos velhos demais para aprender, achamos que já sabemos demais, né? Não revisamos aquilo que nós já aprendemos. E quantas vezes a gente lê um livro e tempos depois pega e lê novamente, encontra coisas que nós nem tínhamos percebido antes. Isso é tão comum, não é? É porque nós somos diferentes a cada dia. A cada dia nós crescemos, então nosso aprendizado ele cresce junto. Se todos conservássemos a lembrança de existência passadas com a nitidez que se deseja, essa lembrança, como é natural, associar-se-ia à recordação de todas as pessoas com quem vivemos, e ficaríamos conhecendo não só a nossa vida anterior, como a dos que nos cercam, principalmente se os seres com quem convivemos tivessem convivido conosco na precedente vida. E o que resultaria daí? Não é difícil prever a série de perturbações e contrariedades a que ficaríamos submetidos. A vida de todos ficaria devassada para uns e outros. Imagina, né? Se nós hoje em dia temos coisas que são tão particulares que nós só dividimos com aqueles que nós amamos e confiamos muito, e muitas vezes nem com eles. Imagina uma coisa assim. Suponhamos que se desse o caso de o leitor ser a reencarnação de Herodes e de recordar de sua existência ao tempo de Jesus. Não seria uma vida de prantos, de humilhação, de desespero, que teria o amigo de passar sem necessidade alguma, prejudicando até seus afazeres atuais e o seu progresso? Ele vai ao extremo aqui, né, falando, imagina, se nós fôssemos a reencarnação de Herodes. Né? Eu gosto muito de brincar que todo mundo já foi Napoleão ou Cleópatra, né? O perdão que Deus nos concede é o esquecimento das faltas. Se não houvesse esse esquecimento, viveríamos sob a dor punitiva dos crimes praticados, pois é certo, os praticamos.
dada a inferioridade em que todos nos achamos. Não é o remorso que nos dilacera de dor? É verdade, porque se nós ainda temos tanto a caminhar, se hoje em dia ainda cometemos erros tão banais, né? Para que a gente quer saber o que fez anteriormente? O que importa é o que a gente está fazendo agora. É no hoje que a gente constrói um futuro melhor. Eis porque Deus, em seus altos desígnios, não permite que nos recordemos de nossas existências passadas. Entretanto, alguns há que se lembram, não só da sua passada existência, como de diversas vidas que tiveram na Terra. Outros há a quem é revelada a existência anterior. E não são poucos os que se recordam de sua vida transata. Teófilo, Gautier, Alexandre Dumas afirmaram ter se recordado de suas existências passadas. Lamartine chegou a descrever lugares, rios, vales e sua própria casa na Judéia, onde vivera em vida anterior, sem que nesses lugares tivesse estado na sua última existência. Juliano, o apóstata, afirmava ter sido Alexandre de Macedônia. Pitágoras dizia recordar-se de várias existências, citando aquelas em que fora Herneotínio, Eufórbio e, por fim, dos argonautas. Não é preciso citar mais nomes. Cada um de nós revela o que foi, por isso uns nascem com disposição para o bem, outros para o mal. O pecado original consiste nos erros e faltas de nossa passada encarnação, erros que precisamos corrigir para obtermos a felicidade que desejamos. E Deus nos concede sempre meios e tempo para esse trabalho de aperfeiçoamento. É bom a gente lembrar aqui, né, que isso não quer dizer sofrimento, não. Isso quer dizer fazer coisas boas. Porque ninguém precisa ficar sofrendo para corrigir erros do passado. Precisa, sim, buscar fazer coisas boas, coisas melhores, ser melhor, se entender, se conhecer, né? Quando ele fala aqui que alguns recordam no passado, isso só interessa se tiver uma boa finalidade para a tua vida presente. Para que você vai ficar querendo saber o que você foi lá no passado? Certamente foi pior do que é hoje, né? Porque ninguém anda para trás. Todo mundo progride. Vamos lá, que a gente está quase acabando, gente. Olha, estamos aqui no finalzinho já. Vamos ver. O Senhor não apaga quem quer que seja a lâmpada da esperança. Os nossos trabalhos, as nossas dores, as nossas fadigas nunca são esquecidos pelo bom Deus. Não cabe nesta obra outras considerações ainda mais persuasivas sobre o estudo da reencarnação em face da ciência, por exemplo, ou do espiritismo experimental. O leitor estudioso deve, a esse respeito, consultar os livros de Gabriel Delany, Evolução Anímica, O Espiritismo ante a Ciência e a Reencarnação, de Leon Denis. Leon Denis sempre, né, gente? Eu amo Leon Denis. No Invisível e o Problema do Ser, do Destino e da Dor. Lembrando que não é o problema do ser, do destino e da dor, não. É o problema do ser e do destino. Esse a dor foi acréscimo. Leon Denis não colocou isso. E de Rochas, né? As vidas sucessivas de exteriorizar e a exteriorização da motilidade. E aqui se encerra o nosso capítulo de hoje, né? Semana que vem nós voltamos para a gente continuar estudando o próximo capítulo. Vamos aproveitar para refletir sobre tudo que nós lemos e conversamos hoje. E eu quero aproveitar aqui também para deixar para vocês o convite. Deixa eu ver aqui onde é que está. O convite para a compra do nosso primeiro livro, o primeiro livro da Sabed aqui, em parceria, né, com a Web Rádio Cristo Consolador, que é a nossa apoiadora sempre. Eu vou colocar para vocês antes da gente se despedir.
Na China, no século XVII, vivia o jovem colono Ying. Ele não desejava mais do que tinha. Porém, para não desagradar seu amigo Ming, que era filho do dono das terras, resolveu aceitar a proposta mirabolante de tentar se tornar um mandarim. Em breve, o romance espírita O Mandarim. SABED, servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita, levando o Espiritismo em sua mais pura essência até você. Então, se vocês tivessem interesse, entre em contato conosco por uma das nossas linhas aí, tá bom? Fiquem com Deus e até semana que vem. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.